Agora vamos começar a falar a respeito do evangelismo, tá? Agora a gente vai ver, veja ali em cima, tem assim, missão. Agora a gente vai começar a falar sobre a missão de João Batista, ok? A missão de João Batista foi ser o precursor de Jesus, certo? Seu objetivo, qual era o objetivo de João Batista? O objetivo de João Batista era preparar os corações e as mentes para a chegada de quem? Do Messias. Então ele foi o precursor, ele ali estava a preparar. Por isso que diz, a preparar o caminho, a preparar a mente e a vida das pessoas para a chegada do Messias. Pregando um batismo, o que ele pregava? Um batismo de arrependimento e conversão. E apontando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Essa foi a missão de João Batista. Essa foi a principal missão de João Batista. João Batista, ele foi gerado para um propósito. Ele já foi colocado no ventre da sua mãe com um propósito, com um chamado de Deus. E já dentro do ventre da sua mãe, ele já estava preparado, ele já tinha o Espírito sobre ele. É tanto que uma passagem bem conhecida da história, que quando há o encontro de Isabel com Maria, quando ouve Maria, que já sabe que o bebê Jesus já estava no ventre da sua mãe, João Batista, ele se mexe, porque o Espírito, ele já testificou ali naquele momento. Então, ali, ele já mostra que ele tinha uma missão a ser cumprida, ele tinha algo especial para fazer. Então, ele convoca o povo ao arrependimento, à mudança de mentalidade para uma vida reta. O ministério de João abriu as portas para o reino de Deus. Embora usasse palavras duras de juízo, ele chamava com um intuito, que era a salvação das almas. Por mais dura, muitas vezes a gente acha que é a palavra de um pai e de uma mãe para conosco, mas essa palavra é para um livramento, é para um ensinamento. E João Batista, ele tinha palavras duras, tinha palavras pesadas, mas ele falava em cima, combatendo o pecado e chamando as pessoas para o arrependimento. Porque eu vou lhe dizer, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. O que nos diferencia do mundo, porque temos o arrependimento. Porque gera o Espírito Santo, é o Espírito Santo que gera dentro de nós o arrependimento. Porque assim como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, porque eu não tenho força, porque minha carne grita, porque eu pela carne sozinho, eu não posso fazer. Mas o Espírito Santo, ele trabalha dentro de mim, ele nos traz a consciência do pecado e ele nos traz o arrependimento. Amém? Amém. Amém. Então, o ministério de João abriu portas para o reino de Deus, certo? Ele usava palavras duras, mas com o objetivo de salvar da condenação. Que condenação é essa? A morte. Porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, a gente passando ali, continuando, a gente falou sobre a missão de João Batista, que é trazer o povo à mudança de mente e atitude. Trazer o povo ao arrependimento sincero diante de Deus, para que tivessem a salvação. Amém? Aí agora ali, continuando sobre a missão. Qual é a nossa missão? Fomos chamados para quê? Porque todo mundo tem uma missão. Ninguém foi colocado no mundo sem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito, sem um motivo. Qual é a nossa missão no mundo? A missão de João Batista a gente já viu, trazer o arrependimento. E a nossa
foi chamado para várias coisas: ser sal e luz do mundo, ser discípulo de Cristo, né? Fazer o ID. Mas aqui, trazendo para o evangelismo, a gente vai ver o seguinte: a nossa missão, assim como João Batista, é anunciar a Cristo. Assim como João Batista, ele foi levantado no meio de um povo que ali vivia em pecado, que ali cometia o pecado e nem se preocupava, que o pecado já vinha desde o rei cometendo ali, né? Então todo mundo ali cometia e ninguém se constrangia. E João Batista traz as pessoas para o arrependimento. Nós nesse mundo, por que fomos chamados? Qual é a nossa missão? Qual é a missão do ser humano? Qual é a missão de nós hoje, depois da vinda de Jesus? João Batista completou a carreira dele. Ele cumpriu, ele abriu o caminho, ele chamou as pessoas para o arrependimento. Jesus veio e cumpriu sua missão. E nossa missão hoje? Né? Então, nossa missão hoje é anunciar que é necessário arrepender-se e deixar a vida pecaminosa e nascer de novo. Isso vocês vão ver lá em João 3,3. É necessário nascer de novo. Então, somos chamados para anunciar um Cristo. Primeiramente, nossa missão, anunciar a Cristo. Que Cristo é esse? A gente precisa anunciar um Cristo que veio, que pregou, que evangelizou, que ensinou, que morreu, mas que ressuscitou. Precisamos pregar um Cristo que morreu, para podermos ensinar aqui um Cristo que ressuscitou. A gente precisa anunciar ao mundo que os deuses deles estão mortos. Mas o nosso Deus, Ele vive e reina para sempre. Temos uma missão de anunciar a ressurreição de Cristo. Temos a missão de anunciar um Deus de amor que deu seu Filho ao mundo. Temos a missão de anunciar, de dizer que não tem salvação senão por meio dele. Não há salvação se não for por ele. Temos que anunciar a este mundo o arrependimento sincero, e não só o arrependimento, mas o deixar o seu pecado, os seus maus caminhos. Porque arrependimento é diferente de remorso. Isso aqui a gente já deu aula sobre isso. O que acontece? Não adianta eu ter remorso, pesar no meu coração porque eu fiz aquilo e eu me arrependo ali, mas eu continuo operando com os mesmos caminhos, com o mesmo coração. Jesus disse para aquela mulher que ia ser apedrejada: vá e não peques mais. A base do perdão é não pecar mais. Eu preciso anunciar isso para o mundo. O que nós, como evangelistas, o que nós, como discípulos de Cristo, temos feito? O que é que tem anunciado? O que é que a gente tem anunciado? A gente depois vai ver isso sobre a mensagem que a gente leva, tá? Mas a nossa missão agora é anunciar ao mundo o Cristo. Cristo que veio, cumpriu toda a Escritura, veio, morreu e ressuscitou e vive. Anunciar que não há salvação se não for por meio dele. É necessário nascer de novo. É necessário, assim como João Batista anunciou, arrepender-se de seus pecados e ter uma transformação de vida. É necessário uma transformação de mente e atitude. Eu só transformo a minha situação se primeiro a minha mente entender que aqueles caminhos eram maus para mim. Então eu preciso transformar. A minha mente precisa ser transformada. E a palavra diz que a nossa mente era transformada pelo poder da palavra. É a palavra que nos instrui e nos traz o entendimento para
entender o que é certo e o que é errado e deixar os maus caminhos. E o Espírito Santo, ele tem o poder de atuação para nos trazer esse entendimento. Amém? Então essa é a nossa missão. A nossa missão, ela tem o seguinte: sem arrependimento e conversão sincera, não há salvação. Essa é a nossa missão. A gente precisa anunciar. A gente precisa anunciar que é um Deus de amor. Mas é preciso arrepender-se. Porque esse Deus de amor, esse mesmo Deus de amor, ele vai lançar no fogo do inferno a quem não se arrependeu. Essa é a palavra. Assim como João, dura, mas é necessário falar. A gente não entende se está andando pelo caminho certo ou se é errado, se alguém não disser para a gente. Se o Espírito Santo não trazer a nossa consciência. Então é necessário que a gente anuncie, que a gente fale. Precisamos ser, assim como João Batista, a voz que clama, não mais no deserto, mas neste mundo. Amém? Então essa é uma das coisas que a gente precisa anunciar a um Cristo, né, que veio, que morreu, mas que ressuscitou. Amém? Nossa missão foi concluída. Entendemos a nossa missão. Dentro disso, como é que vou fazer? Eu já sei minha missão. Como eu vou fazer isso? A gente vai aprender através da vida de João Batista. João Batista. Né? Através de João Batista, a gente vai aprender. Porque João Batista, ele trazia em si humildade. Por sua humildade. E aí a gente vai ver, a humildade de João Batista foi uma das virtudes mais marcantes da sua missão. A gente conhece um homem que se desprendeu de toda a riqueza, de toda a fertilidade, de tudo aquilo que envolvia na cidade, né? de ganhos, de prazeres. Ele se desprendeu de tudo e viveu para ter uma vida focada exclusivamente na missão dele. Então, não interessava se o mundo oferecia riqueza. O que ele queria era o reino. Não interessava se o mundo ali tinha banquetes. O que interessava a ele era a missão dele. Então, a humildade de João Batista foi um marco em sua vida. Foi algo que marcou e deixou registrado e ficou conhecido, né, pela sua humildade, pela sua vida simples ali no meio do deserto. Em vez de buscar popularidade ou poder próprio, ele viveu de forma despretensiosa e dedicou toda a sua vida a preparar o caminho para o Messias. Ele poderia se sentir alguém importante, ele poderia buscar fama, porque ele foi o primeiro, o último, mas o primeiro depois de quebrar o silêncio de 400 anos. Ele podia se achar o mais importante. Ele tinha discípulos que o seguiam, ele tinha pessoas, multidão no deserto que os ouvia, mas em nenhum momento ele buscou a glória para si. Porque ele entendeu a sua missão. Então ele se desprendeu de toda a humanidade, de riqueza, de glória para si mesmo. E buscou a única glória de abrir o caminho do Senhor. Amém? Então a gente vai ver o seguinte: ele afirmava que não era digno de desatar as sandálias. Esse é um versículo bem conhecido. Ele entendia que aquele que vinha após ele era maior que ele não era digno nem de soltar as sandálias. E olha que quem fazia isso geralmente era trabalho de escravo. Porque as pessoas andavam pela cidade o dia todo. Imagina andar num chão de terra, lá em Jerusalém, é uma terra mais seca, entendeu? Devia ter muito pó. As pessoas cheias de pó no pé, com os pés todos sujos. E os escravos que tinham essa função de chegar e desatar as sandálias para as pessoas entrarem. Então João Batista ali, ele diz que eu não sou digno
nem que desatar as sandálias. Que ele cresça e eu possa diminuir. A humildade de João Batista em reconhecer que ele não era nada pelo aquele que ele estava a anunciar. Então, isso foi marcante na vida de João Batista. A sua postura de humildade também se refletia no seu estilo de vestir, na sua vida de austera, afastando-se da vaidade, do luxo e do reconhecimento humano. Esse foi João Batista. Como eu estou dizendo, sempre a gente está buscando João Batista e depois a gente, né? E aí, assim como João Batista, certo? Entendeu o seu próprio propósito e papel em anunciar a Cristo, nós também temos que entender que não é sobre nós. Ultimamente, eu estou falando muito sobre isso. Gente, a gente fica muito preocupado com a nossa vida. Ah, porque o irmão fez isso comigo. Ah, porque ninguém me deu oportunidade no microfone. Ah, porque não me deixaram contar. Ah, porque eu preciso estar em evidência. Ah, porque me tiraram o cargo. Ah, porque me tiraram a função. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Deus. Amém. Amém. Nós somos os mensageiros. Estamos aqui para anunciar. Estamos aqui para proclamar a segunda vinda do Senhor. Eu não estou dizendo para que a gente ir para o deserto, não, tá? Para a gente se vestir como João Batista, com pele de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre. Eu estou falando isso. Mas eu estou falando do entendimento que ele tinha, mudança na mente dele. Ele entendia que não tinha a ver com ele, mas tinha a ver com aquele que ele estava a anunciar. Tudo em nossa vida é nada, é pó. O que aconteceu de manhã já passou, já ficou lá atrás. Não tem como voltar, não tem como desfazer, acabou-se. Mas a nossa vida aqui na terra, a nossa passagem aqui na terra, tem a ver com Cristo. Esse é quem anunciamos. Assim como desde Gênesis e Apocalipse, tudo aponta para Cristo, nossa vida, do começo ao fim, tem que apontar para Cristo. Amém. Assim como nossa vida, que do primeiro fôlego até o último, tem que apontar para Cristo. Precisamos apontar para esse Cristo. Precisamos viver esse evangelho que Cristo nos ensinou. Então precisamos, assim como João Batista, entender que não é sobre nós, mas é sobre Ele. Não há glória desse mundo que há de se comparar com o que há de Deus. Não há glória neste mundo, não há aplausos que durem para sempre, não há coroas que durem para sempre, não há recompensas que durem para sempre, a não ser aquele que vem do reino. Aquilo que ele nos prometeu, o galardão que ele prometeu, esse é eterno. A vida que ele nos prometeu, essa é eterna lá no céu. Então não tem a ver conosco, mas tem a ver com Cristo. Precisamos ter um coração humilde, assim como João Batista, para anunciar a todas as classes sociais, assim como ele disse, assim como Paulo disse. Vocês vão ver aí, depois a gente vai ler. Paulo tinha esse entendimento, que ele se fez fraco para os fracos, se fez de judeus para alcançar os que estavam debaixo da lei, se fez de gentio para alcançar, sem lei, para alcançar aqueles que estavam fora da lei, ele se fez de tudo para alcançar a todos. Então, quando a gente tem esse entendimento e tem essa explicação, quando a gente vê a vida de João Batista, quando a gente vê a vida de Paulo e dos outros, a gente tem que entender que a gente precisa anunciar fora da caixinha, fora dessas quatro paredes. Anunciar para crente, não cresce o reino. A gente tem que alcançar as almas que estão perdidas. A gente precisa fazer o ID, conforme diz a palavra, e
Jesus nos deixou. A gente precisa ir naqueles que estão necessitados. E quando a gente vai, o que eu quero trazer para vocês, quando a gente vai anunciar, não vamos anunciar se achando super crente e o restante os... Como a gente já ouviu, vocês sabem disso, eu não vou aqui questionar, mas a gente já escuta muito por aí, dizer assim, eu estou salvo, você está no inferno. Quando vê alguém no bar, vai tudo no inferno. Quando vê alguém em algum lugar errado, vai morrer, vai tudo no inferno. Não. Eu não estou dizendo para que vocês cometam os mesmos erros, mas que vocês possam ir a esses lugares para alcançar essas vidas. Para que ali, no meio da imundícia, vocês possam ser sal e luz. Para que ali, no meio dos pecadores, assim como João Batista, anunciaram arrependimento para a salvação. Então, é aqui que a nossa humildade entra. Não é só humildade em questão de roupa, de vestimenta. É questão de humildade e sinceridade na hora de levar a pregação, o Evangelho do Senhor. É ter um coração sincero, de amor pelaquela vida que está perecendo. É você dizer, ei, você precisa de um Deus, de um Cristo, que esse vai te tirar desse lamaçal e vai te trazer vida, e vida nova, e vida em abundância. A gente precisa, eu tinha minha avó, ela foi uma pessoa que me ensinou muito, e quando meus pais, minha avó, a família todinha, desde meus bisavós, essas coisas, a gente sempre morou ali. Era na principal de Olinda, porque a P15 era tudo mangue. E ali onde passava o bondinho, era a principal, que cortava ali do Varadouro até ali para o lado do quartel, aquelas coisas. Então minha avó sempre morou por ali, conhecia todo mundo. Minha avó tinha uma idade já avançada, mas ela brincava com todo mundo. Ela alcançava desde criancinha até pessoas idosas, pessoas crentes e não crentes, todo mundo falava com minha avó. Todo mundo tratava ela, vó, era assim. E no carnaval ela nunca saiu do lugar quando ela morou. E olha que onde meus pais moram até hoje, né, a família também, de outros familiares moram lá até hoje, passa os troços e as troças atrás. As troças atrás. Porque de tudo você vê. De tudo você vê o dia todinho. Porque exatamente é o caminho. Que o pessoal desce na P15, passa bem na esquina de casa para subir. Então, de tudo a gente vê. Minha avó nunca saiu do lugar dela, porque ela entendeu a posição dela. E ali ela ficava, não passava, brincava com ela brincando, daqui a pouco ela levava a palavra. Daqui a pouco outro chegava, mesmo com a bebida na mão, mesmo com as fantasias, essas coisas, ela falava, brincava, daqui a pouco ela estava anunciando a palavra. E era assim, não na simplicidade, na humildade dela, brincando, mas ali ela levava as pessoas a entenderem o Evangelho. Então, amados, a gente precisa entender e ter essa humildade que João Batista teve. A gente precisa ter essa humildade de não achar que a gente é crente. Sabe o que acontecia com os judeus? Os judeus não passavam nem em Samaria. Se precisava, eles arrodeavam a toda uma outra cidade, faziam um percurso muito maior, mas para não passar naquela terra que ele dizia que era um povo misturado, era um povo impuro, que era um povo ali que, para eles desconheciam, eles não queriam saber, eles rejeitavam. Nós precisamos passar assim como Jesus passou. Nós precisamos parar no poço como assim Jesus parou. Nós precisamos puxar o assunto como Jesus puxou. E ali se teve multidões alcançadas através de uma conversa, através de uma mudança de caminho de Jesus. Aquela mulher que teve aquele encontro com Jesus, ela saiu dali tão cheia, com poucas palavras, com o confrontamento do pecado,
Porque o próprio Cristo não disse assim, você anda em pecado, não. Ela mesmo confessou. Por quê? Porque a gente não precisa confrontar o pecado dos outros. A gente precisa anunciar a palavra. E o Espírito Santo ele vai trazer o confronto na hora. Então ali, ela mesma se denunciou, ela mesma ali se arrependeu. E ela saiu dali e foi anunciar na cidade, no meio do povo. E o povo veio, o povo aceitou, o povo pediu para ele ficar muitos dias. E ali Jesus ficou vários dias. Então, é aquilo que eu digo a vocês. Tenha um coração humilde e sincero. Há trabalhos dentro de presídios, há trabalhos aqui na orla, onde muitos estão sendo perdidos. Muitos estão perecendo. Há trabalho no seu vizinho, na sua vizinha que está perecendo do teu lado. E você como crente, sem anunciar, sem ser sal e sem ser luz. Assim como João Batista foi na humildade de vestir, de se desprender de tudo aquilo que o mundo oferecia, porque ele teve um entendimento da sua missão. Assim possamos nos encher com esse entendimento da nossa missão e fazer aquilo ao qual o Senhor nos chamou. Amém? Amém. Então, aqui em 1 Coríntios 9, 22 a 23, é quando Paulo diz: fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação a alguns. Ele fez de tudo para tentar alcançar a todos, mas ele tinha um entendimento que só alguns alcançaram a salvação. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então é isso que a Bíblia, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Precisamos mudar até a nossa forma de evangelizar. Porque quem vai para o campo, ali ele encontra pessoas de diversas religiões. Vocês vão encontrar pessoas de várias classes sociais. Vocês vão encontrar pessoas mais humildes, que não adianta você falar palavras rebuscadas, palavras que ela não vai entender. Então você tem que mudar a sua forma de falar. Assim como Jesus, a gente já viu aqui também uma aula sobre isso, a excelência do ministério de Cristo. Cristo tinha uma diversidade de falar com as pessoas. Ele falava por parábolas, quando ele via que a multidão não entendia. Ele falava dissertando, ele falava confrontando, ele falava puxando uma conversa, como foi com aquela mulher. E ele ali, ele alcançava. Assim como Paulo disse, precisamos nos fazer de tudo para tentar alcançar a todos, para que pelo menos alguns sejam salvos. Amém? Então, que possamos aprender isso com a vida de João Batista, a vida de Paulo, a vida de Cristo e a vida de tantos outros, que a gente for abrir aqui a palavra, tem muitos. Próximo ponto que a gente precisa falar, a coragem. Quem foi João Batista, se não um homem corajoso, viu? O homem que chegar e anunciar, e dizer, gritar e berrar e falar sobre o pecado, o erro do rei, o cara tinha que ter muita coragem naquela época. E aí eu pergunto a vocês teriam essa coragem de confrontar uma pessoa na mesa de um bar, uma mulher se prostituindo ou um homem se prostituindo na rua? Vocês teriam essa coragem de chegar e anunciar o Evangelho e confrontar o seu pecado? Porque esse homem teve coragem, mesmo que essa coragem o levou à morte. Mas ele teve o entendimento que cumpriu a sua missão. Então, aqui, falando sobre a coragem, ele tinha uma coragem profética, porque ele entendia que era a boca de Deus. Profeta, nada mais, nada menos, não está adivinhando nada de ninguém não, vida de ninguém não. Profeta é ser boca de Deus, é ser aquilo que anuncia os decretos de Deus, é ser aquele que anuncia a palavra, porque a palavra já tem, não tem outra coisa para a gente anunciar se não ser a palavra de Deus.
né? Está a se cumprir. Profeta é você anunciar, é ser boca de Deus. Anuncie a palavra em tempo e fora de tempo. Então, seu estilo de vida era simples, rústico, firme. Ele não hesitava de denunciar o pecado e proclamar a verdade, o que acabou lhe custando a vida após confrontar o rei Herodes. Aí a gente vai ver alguns pontos: o confronto corajoso e as consequências do ministério. Não vou iludir a vocês de dizer assim: vocês vão e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Tem consequências para aqueles que assumem a sua missão. Tem galardão para aqueles que assumem e vão até o fim. Glória, aleluia. Vocês terão o galardão de vocês. E esse galardão ninguém vai tirar. Amém? Amém. Então, o estilo de vida dele, a gente já falou sobre isso, eu não quero muito me ater a isso. Ele abdicou do confronto, do conforto, para viver no deserto, né, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Suas vestes eram de pelo de camelo, que simbolizando o total desapego, né, e o foco espiritual. Ele não se preocupava com o que havia de se vestir, com o que havia de comer. Ele se preocupava exclusivamente com o reino e com sua missão. Amém? Continuando essa questão de coragem, a denúncia. Aqui fala um pouco do trajeto de João Batista. Ele denunciava o pecado, ele apontava para o pecado, ele chamava de víboras. Ele não negou, nem passou a mão pela cabeça de ninguém. Quando era necessário, ele ia para o confronto. Vocês estão prontos para ir para o confronto, se necessário, na rua? Vocês estão prontos para ir para o confronto, quando necessário, na missão de vocês? Quando alguém que você está tentando evangelizar, você está tentando levar o evangelho, lhe confrontar, lhe disser palavras duras, muitas vezes querem até ferir. Muitos vão à morte, como em muitos países por aí. Aqui no Brasil, para evangelizar, é ótimo. Distorcer também o que você fala. Oi? Distorcer também o que você fala, cara. Isso, distorcer, entendeu? Tem que estar preparado, o obreiro tem que estar preparado, para que não tenha que se envergonhar, entendeu? Porque ali é um campo que você vai, que você não sabe o que vai achar. Você não sabe o que você vai ter pela frente. Você não sabe qual vai ser. Se você vai e vai ganhar almas, ou não vai ganhar nenhuma. Quer dizer, ganhar não gosto dessa expressão não, tá? Porque quem ganha, a gente não ganha nada, a gente só vai levar a palavra. Quem ganha é o Espírito Santo, é para Cristo. Quem ganha é Cristo. Amém? Amém. Não digam jamais, ganhei 2 almas, ganhei uma alma. Você não ganhou nada, quem ganha é Cristo. Amém. Você levou a palavra e o Espírito Santo atuou aquela palavra no coração e gerou arrependimento, e o arrependimento gerou salvação. Ok? Então, quando vocês saírem, vocês vão dizer, vocês não sabem o que vão achar pela frente. Afrontas, palavras duras, pessoas às vezes destruídas, quebradas, se arrependendo verdadeiramente. Às vezes você encontra pessoas que elas estão ali ansiando, sabe, por uma palavra de esperança. Elas estão totalmente, sabe, desesperançadas, totalmente ali destruídas, sabe, nesse mundo. E ali, quando você entra com a palavra do Evangelho, é uma palavra dura que confronta, mas que traz uma esperança, que traz um ar novo, que traz uma vida nova. É aquele que quando você chega numa pessoa que está desesperada, querendo se matar, querendo se suicidar, às vezes querendo cometer um crime, cometer algo, e você dizer assim, você ainda tem um Deus que ama você e que está esperando você se arrepender. Se arrependa e volte.
porque Cristo está a te esperar. Glória a Deus. Você ainda tem tempo. E o tempo é agora. Arrependa-se. Então, essa é o campo que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar pessoas de outras religiões, que muitas vezes tem pessoas de outras religiões que podem conviver pacificamente. Mas tem pessoas que elas são agressivas, que elas vão para o confronto, que elas vão afrontar. Vocês vão fazer o que nisso? Afrontar de volta? Vocês vão rebater de volta? Não. Sai dali e deixa a paz e acabou-se. Amém. Assim Não adianta. Tem terra fértil que não adianta você lançar semente. Então, a gente tem que ter sabedoria. Por isso que quando vocês saem para evangelizar, orem pedindo a Deus, primeiramente, sabedoria, estratégia e discernimento. Vocês precisam discernir quais são os espíritos que vocês vão encontrar aí. Se é carne humana, se é espírito de Deus que está falando, se é espírito maligno que está falando. Vocês precisam ter estratégia, não sua, mas de Deus, para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Vocês precisam ter sabedoria para que a palavra que saia da sua boca seja essa daqui, e aquilo que Deus colocar no seu coração. São três coisas: sabedoria, discernimento e sabedoria, discernimento e estratégia. Amém? Tudo na vida a gente precisa de estratégia. Deus está falando muito comigo esses últimos dias sobre estratégia. A gente precisa pedir estratégia. Começou o dia, Senhor, me dá estratégia para que este dia seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, me dá estratégia para que este dia seja para a tua honra e para a tua glória. Amém? Amém. Então, o desfecho trágico dele foi o seguinte: ele confrontou, ele denunciou ali o pecado. Né? Ele foi para o confronto, ele disse: olha, essa mulher que tu estás, não é tua. Então, o que acontece? O trágico fim, que a gente já falou, né, que teve toda aquela sedução da filha de Herodíades, para não sabe. Então, Herodíades, sabe? Então, teve esse confronto, ela fez essa situação, o rei precisou cumprir com sua palavra, e assim cumpriu e trouxe a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Eu escutei um tempo atrás dizendo o seguinte, que o ministério de João Batista foi grande. Foi um homem levado e levantado para preparar o caminho. Ele foi conhecido como a voz que clama no deserto. Mas que todo o seu ministério, todo o seu chamado se reduziu numa bandeja de prata. Tudo aquilo que ele construiu terminou numa bandeja de prata. Estamos preparados para que a nossa vida seja diminuída ao ponto de caber numa bandeja de prata? São coisas que a gente precisa entender e estar pronto. Estamos prontos? Deixo isso para vocês pensarem e refletirem em casa. Amém? O legado de João Batista, sabe? Porque o legado dele não teve uma morte trágica. O legado dele não foi morrer e ficar só a cabeça dele na bandeja. Mas o legado de João Batista é reconhecido nas Escrituras como um modelo de integridade e fidelidade aos princípios divinos. Amém? Então, João Batista não foi aquele homem que terminou sua vida morto e a sua cabeça na bandeja de prata. Ele ficou marcado na história. Ele ficou ali marcado pela sua fidelidade e a sua lealdade àquilo ao qual Deus chamou. Precisamos manter firme nisso, nesse propósito, porque senão o mundo ele nos distrai e nos leva para caminhos que Deus não quer. Amém? Amém. O legado de fidelidade e
integridade de João Batista nos deixa um modelo a ser seguido. Ele não abriu a verdade para argumentar os poderosos na época, mas manteve-se firme em seus princípios e valores morais, mesmo custando a sua própria vida. Ele não abriu mão, agora tu entendia, ele não abriu mão da verdade. Ele não barganhou com a verdade. Ele não foi falar meio da verdade. Ele não foi falar uma verdade que agradasse ao rei. Ele não foi falar uma verdade que agradasse aos demais. Ele não abriu da verdade a única verdade, aquele que é Cristo Jesus, porque ele disse: eu sou a verdade. E essa verdade João Batista não abriu mão, mesmo custando a sua vida. Aí vamos levar para o dia de hoje. Nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida para defender essa verdade, a única verdade? Estamos dispostos a isso? Nós muitas vezes, para querer agradar, para querer convencer as pessoas a aceitar a Cristo, a gente dá, sabe aquele jeitinho brasileiro, a gente vai modificando, a gente vai mudando, a gente vai abrindo concessões, aí a gente vai abrindo, não, isso é um pecadozinho, né? E aí a gente vai negociando e barganhando, né? Eu não sei se é, pronto, ali eu botei. O que acontece? Uma coisa que me chama muita atenção, e eu sempre trago isso na minha memória. Jesus, quando confrontou o jovem rico, não foi Jesus que foi para o jovem rico. O jovem rico ali se apresentou diante de Jesus e disse a Jesus, sabe, com aquele ego, com aquela soberba: eu cumpro as leis, Senhor, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. E nos dias de hoje, eu vou para o culto, toda vez que tem a igreja aberta, eu estou na igreja. Eu dou meus dízimos, eu dou minhas ofertas. Eu contribuo com um projeto social. Eu sou uma pessoa politicamente boa, correta. Sabe, o jovem rico chegou assim. E muitas vezes a gente chega assim na presença de Deus. Muitas vezes a gente quer barganhar com Deus, ou quer confrontar Deus, assim como Jó fez. Aí o que acontece? A gente dizer: Senhor, eu sou uma pessoa tão boa, Senhor, por que o Senhor permite essas coisas? Ô Senhor, eu sou uma pessoa tão boa, fulano é tão ruim e acontece coisa boa para ele. E a gente vai assim, né? Só que o jovem rico chegou diante de Jesus dizendo a mesma coisa: olha, eu cumpro as leis, eu faço minha parte, eu faço isso, aquilo, outro. Aí Jesus só disse uma coisa: vai, vende tudo que tens e segue. Pronto. Nessa hora acabou-se. Pesou no coração, porque não queria. Por isso que foi necessário falar sobre humilhar-se. Não é questão de humilhação como o mundo, não, tá? É questão de se prostrar diante de Deus. É entender que Deus é soberano e nada fora dele tem valor. Então, o jovem rico ali pesou no seu coração, baixou a cabeça e foi-se embora. Qual foi a postura de Jesus diante disso? Jesus tentou negociar com ele: não, faça o seguinte, dê metade e venha-se embora comigo. Não, faça o seguinte, fique com os bens, mas venha comigo, traga os seus bens comigo. Jesus olhou, ele foi-se embora e Jesus continuou evangelizando e pregando. A tua missão não para quando um não quer. Tem um campo vasto que está esperando a semente de ser lançada. Quando o mundo rejeita a semente, essa semente aqui, não vai barganhar, não. Não vai querer colocar palavras, acrescentar ou tirar aqui para poder ganhar uma alma. Não vai, não. Você vai com amor. Você vai com a palavra. Você vai orando. Mas não barganhe a verdade. Porque essa verdade é Cristo. E a gente não vende o nosso Cristo por preço. Não negociamos o nosso Cristo. Não negociamos o nosso Cristo. Não negociamos a verdade que é Cristo.
Não barganhe. Quando for para o confronto, é melhor você sair e deixar a semente ali lançada. Mas não barganhe. Ah, mas eu não consigo deixar essa vida, eu não consigo. Irmã, ora. Ou você se arrepende e deixa, ou não tem outra solução para você. Não tem outra solução para você. O evangelho que João Batista anunciava era um evangelho de arrependimento. Ele batizava para o arrependimento. Jesus ensinou que precisamos nos arrepender e deixar. Se não deixarmos as nossas vícios, os nossos erros, a nossa carne militar ainda, não adianta. Não adianta, não barganhe, não venda esse Cristo. Não venda a verdade, nem negocie a verdade. Amém? Vamos lá para o próximo. Continuando falando sobre coragem. Essa coragem de João Batista, mesmo se resumindo a uma bandeja de prata, ela traz um marco na história espiritual e deixa nosso nome registrado no livro da vida. Porque um dia vamos sentar todos diante de Deus, todos diante de Cristo. E Ele, nesse momento, Ele não vai estar como nosso advogado, advogando em nossa defesa, mas Ele vai estar a lançar ali o juízo, porque Ele vai estar como justo juiz. E ali diante de Cristo, no tribunal, Ele vai querer saber o que você fez. Ele vai ter tudo escrito ali, toda a tua vida vai estar ali. No primeiro e no último respirar. Se não cai o fio da nossa cabeça, é que ele já não sabe, já não tem registrado. Então ele vai saber tudo que a gente fez. Então, aquilo que parecia o fim, que para muitos homens diz assim, o ministério de João Batista fez tanto e terminou assim, amor. Mas para Cristo, lá em cima, no dia que ele se assentar à frente de Cristo galardoará a vida dele. Ele ficou registrado na Bíblia como um homem que reclamava, como um homem que foi chamado, como um homem que já foi gerado com o Espírito, como um homem aquele que estava a preparar o caminho de Cristo. O próprio Cristo, a gente vai ver aí na frente, dá testemunho dele. Então veja, a aprovação divina, em Lucas 7, do 28, tem alguém lê aí? Fala, não, tem aqui embaixo. O próprio Jesus testifica sobre a integridade profética de João Batista. O próprio Jesus diz, em Lucas 7, 28, digo-vos que entre os nascidos de mulheres não há profeta como João Batista. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Jesus disse isso de João Batista no momento em que João Batista estava preso. João Batista já estava sentenciado. Certo? O que acontece? João Batista lá tinha seus discípulos. Chegou para os 2 discípulos e disse, vai lá e pergunta a ele, se é ele mesmo que eu estava esperando. Jesus dá a resposta. Naquele momento há um grande mover do Espírito e naquele lugar há milagres e maravilhas, cegos, coxos, cegos voltam a andar, cegos voltam a ver, coxos voltam a andar, pessoas são curadas, pessoas são libertas, aquele mover ali espiritual, porque o Espírito vai testificar que aquele homem é o Cristo. E ali os discípulos voltam, os discípulos de João Batista, voltam os 2 e diz a João Batista tudo o que aconteceu. E ali João Batista entendeu. Esse era aquele homem que eu estava pregando. Esse é aquele homem que eu estava anunciando. Aí vocês podem dizer assim, mas como João Batista ainda teve dúvida, ainda mandou lá perguntar? Jesus não se sentiu ofendido? Será que Jesus se sentiu ofendido por conta disso? A palavra diz, a própria palavra diz, faz prova de mim. Né? Então, o que acontece? Mesmo com a ida desses 2 discípulos lá,
perguntando a Cristo, mas o que Cristo diz? Não há homem maior, não há profeta maior nascido de mulher. E olhe, se você olhar para trás, olha a história. Quantos profetas não há por aqui? Quantos homens de Deus, amigos de Deus, pessoas que andavam com Deus, tem pessoas segundo o coração de Deus, mas o Cristo aqui diz, não há profeta maior nascido de mulher. Você tem noção disso? Então, o que você faz aqui pode doer, pode machucar, pode magoar, mas continue firme. O que a vida de João Batista nos ensina é: continue perseverante. Lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, fala ali sobre as cartas, as 7 cartas às igrejas. Então, ali ele fala o seguinte: ele aponta o pecado de cada igreja, de cada falha de cada igreja, mas sempre ele termina: aquele que perseverar até o final tem um galardão. Aquele que perseverar até o final receberá a recompensa. Aquele que perseverar até o final se assentará na mesa com Cristo nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus! Essa é a nossa meta. Isso aqui no mundo tudo é passageiro. A nossa meta, nosso alvo é Cristo. Olhamos para Cristo. Minha meta é sentar na mesa. É estar na mesa. Glória, na bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Então, o próprio aqui, não negocie a verdade, mesmo que isto te custe a vida, pois o Senhor é fiel e testifica de ti, diante dos homens e diante de Deus. Ele vai testificar de ti. Se você for fiel. Se lembra como João Batista foi conhecido? Pela sua fidelidade e lealdade. Seja leal à verdade. Seja fiel ao Senhor, mesmo que se resuma a uma bandeja de prata. E Ele testificará diante de Deus e diante dos homens. Amém? Amém. Já estamos caminhando para o final. E aqui é o seguinte, a mensagem. A gente viu a missão, viu a vida de um homem, né? Vimos a coragem e agora a mensagem. O que pregar, o que falar, o que dizer. Há uma dificuldade muito grande de entendimento que diz assim: eu não sei pregar, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. A palavra está aqui, ó. Olha, a menina pegou minha Bíblia um dia desse: tia, essa sua Bíblia é muito pesada. Mas essa palavra todinha, não tem uma palavra daqui. Essa palavra todinha, não tem um versículo daqui. Pelo menos essa, toda criança, até as crianças sabem, o Senhor é meu pastor. Vai pregar o pastor. Vai dizer quem é esse pastor. Começa com isso. Olha, eu só sei esse versículo: o Senhor é meu pastor e nada faltará. Ótimo. O Senhor é meu pastor. Olha, o Senhor é o meu pastor. Ele diz que nada te faltará. Olha, que arrepende, anda pelos caminhos, se converte a esse pastor. Esse pastor é aquele que vai te guiar pelos pastos verdejantes. E ali você vai pregando. Você não tem uma palavra. Prega com tua vida. Prega com tua vida. Dá o testemunho através da tua vida. Diz: olha, irmã, olha, abençoada, olha, abençoada. Eu era assim também, Senhor. Eu já fiz tanta coisa nessa vida, já passei por tanto sofrimento, já aconteceu isso comigo. Mas o Senhor foi comigo, o Senhor me ajudou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me tirou de uma vida, vamos dizer assim, pregressa. O Senhor me tirou da prostituição, o Senhor me tirou do vício da bebida, o Senhor me tirou do vício dos jogos, o Senhor me tirou, não sei. Mas dá o teu testemunho. Mas Deus fez na minha vida. Declara a tua vida para Ele, o que Deus fez na tua vida. Qual a mensagem que a gente deve levar? Qual a mensagem que deve levar?
se a gente não levar a nossa própria vida como mensagem? Amém. Assim como João Batista levou a sua vida como mensagem. A vida de João Batista era uma mensagem. E diz o seguinte: João Batista era o mensageiro da primeira vinda de Cristo. Ele anunciava quem? João Batista anunciava quem? O Messias, Cristo. Só que na sua primeira vinda, tá? Então João Batista anunciava principalmente o quê? Urgente a conversão. Ele chamava as pessoas a se converterem, a se arrependerem de seus maus caminhos, a se batizar para o arrependimento, a batismo para o arrependimento. Né? Ele pregava o caminho que Jesus estava vindo, que Jesus já estava ali, que o Messias já veio. Ele pregava a Cristo. Ele pregava através da sua vida de humildade, de não barganhar e não negociar com a verdade. Ele pregava isso. E aí é que vai encontrar aqui Isaías 43 e João 1:23, que é o mesmo versículo ali, a promessa que é o cumprimento. Abram aí essas duas passagens para vocês verem. Abre Isaías 43 e o outro abre em João 1:23. Se alguém já abriu Isaías 43, pode ler. Vós, que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no erro, vereda a nosso Deus. Alguém achou João 1:23? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Amém? Amém. Profecia e cumprimento. João aqui ele diz: Eu sou a voz que clama no deserto. Ele falou, ele levou a mensagem dele mesmo. Era aquele que estava a anunciar a vida de Cristo. Lucas 3:9 só. Tem outras passagens, mas só Lucas 3:9. Depois eu vou ceder esse material para vocês, e aí tem mais versículos, tem mais passagens para vocês saírem conferindo na Bíblia. A gente precisa conferir e estar sempre examinando as Escrituras. Lucas 3:9. E também já está posto amanchado a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, volta-se-á e lança-se-á no fogo. Pronto. Esse daí ele está falando de Jesus. João Batista que está anunciando sobre Jesus. E Jesus é aquele machado, sabe? Que vai cortar, que vai lançar aquela planta que não tem fruto, e vai lançar no fogo. Então, João Batista anunciava e pregava sobre o Messias. Ele anunciava sobre o Messias. Ele chamava as pessoas para o arrependimento. Ele chamava as pessoas para uma conversão verdadeira. Essa foi a vida e a mensagem pregada por João Batista. Amém? Amém. Então, isso aí foi ele pregando e anunciando sobre a primeira vinda, o aparecimento do Messias, aqueles que eles estavam esperando desde o princípio. Porque esse Messias que eles estão esperando desde o princípio, desde lá de Adão e Eva, que eles aguardavam. Porque o Cristo, o próprio Deus disse lá na queda de Adão e Eva, ele disse que nasceria da semente da mulher, aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Então, desde lá que eles esperam este. E este aqui foi anunciado por João Batista e toda a Escritura aponta para ele. Então, João Batista anuncia a primeira vinda de Cristo, anuncia o aparecimento, o nascimento do Messias. Amém? Amém. Agora, a nossa mensagem. O que a gente anuncia, o que a gente prega? A gente vai pregar a segunda vinda de Cristo. A gente vai anunciar a vida de Cristo. É dizer, Cristo é aquele que foi prometido, como eu disse lá desde o Jardim do Éden,
Ele veio, tá? Ele veio, foi cumprido. Todo o Antigo Testamento foi cumprido nele. Ele morreu na morte de cruz, levando sobre si todos os nossos pecados. É anunciar que, através dele, somente dele, vem a salvação. Amém? É anunciar que ele morreu, mas ele vive e ele reina. Que mensagem anunciar, se não for a esse Cristo? Que mensagem anunciar, se não for essa? Que o Messias já veio, o Messias já cumpriu, já esmagou a cabeça da serpente, já tirou sobre nós, ele já levou sobre si os nossos pecados. E somente através dele temos salvação. Amém. O que anunciar, se não somente dizendo: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio, ele tirou o pecado do mundo. Se não anunciar que esse Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. O que anunciar de dizer: o Senhor é aquele que dá água, que é a fonte de água viva, é aquele que vai tirar a tua sede, é aquele que vai te saciar. O que anunciar se não dizer que Jesus é aquele que te dá vida e vida em abundância? O que anunciar se não dizermos que Cristo é Deus? O que anunciar se não Cristo vive e reina para todo sempre? O que anunciar se não dizermos que o Senhor está voltando, que o Senhor está às portas e precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos? O que anunciar? Tudo isso aqui precisamos anunciar. Amém. Não só o Novo Testamento, não só o Testamento de Cristo, não só os ensinamentos de Cristo, mas toda a Escritura. A palavra diz que é boa, é eficaz. A palavra diz que a gente, peca por falta de conhecimento. Então precisamos anunciar a esse Cristo que desde o início foi anunciado. Amém. A esse Cristo que chegou e a esse Cristo que voltará. Amém. E se cumprirá. O que anunciar, senão do começo ao fim, a Cristo? Qual a mensagem que vamos levar? Eu não sei o que falar. Como eu disse, prega com tua vida, prega com a palavra, prega com o teu testemunho, mas prega em tempo e fora de tempo. Não deixe de pregar, não deixe de anunciar. Não se cale. Eu estava dizendo essa semana que o pessoal ficou. Não seja crente. Não seja cristão. Crente não seja cristão 007. Que ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você é cristão. Teu vizinho não sabe nem que você é cristão. Porque no dia que ele souber que você é cristão e dá testemunho ali, no dia que ele passar uma peleja, ele vai bater na tua porta. Ele vai pedir uma oração a você. Ele vai pedir uma palavra a você. Ele vai pedir socorro a você. Porque ele vai saber que nós temos um Deus que nos traz esperança. Ele vai saber que nós temos um Deus que no meio do deserto ele tem fonte de água viva. Amém? Então, pregar o Evangelho significa anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. A mensagem central deve focar na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, no amor incondicional de um Deus que não negou o seu próprio Filho para salvar a humanidade, no convite ao arrependimento, chamar as pessoas ao arrependimento, confrontar as pessoas com seus maus caminhos, né? Na perdição, no perdão dos pecados, na transformação de vidas através do Espírito Santo. Isso que a gente tem que anunciar, isso é que a gente tem que pregar, isso é que a gente tem que levar. Não há outra mensagem senão essa. Amém? Então aqui eu deixei algumas passagens que falam sobre isso, sobre levar, né, a mensagem, levar a mensagem de Cristo. Né? Isso tudo que eu falei
O que é anunciar? Tantas coisas para anunciar, tantas coisas para se falar de um Deus tão maravilhoso. Se não tem nada para falar, dizer assim, olha, hoje eu estou viva pela graça do Senhor. Isso me basta. Que anunciar tantas coisas para se anunciar. E para a gente finalizar, eu só entrando nisso aí um pouquinho, agora que me veio. Pare de evangelizar, dizendo que Deus é amor só. Cristo é amor, Jesus te ama, Jesus te ama. Tem uma coisa que é bem certa. Jesus ama a todos. Ele se deu por todos. Ele ama o pecador? Ama. Porque se ele não amasse, ele não tinha morrido por todos nós. Mas ele ama o pecador arrependido. Precisamos nos arrepender. Cristo ama. Morreu por todos. A vida dele foi por todos. Por todos. Assassinos, ladrões, prostitutos. Deus morreu por todos. Mas nem todos alcançarão o reino dos céus. Quando a palavra diz que serão poucos, eu creio que serão poucos. Muitos vão ser chamados, muitos vão estar aqui, a igreja cheia, mas nem todo mundo vai. Infelizmente, com o coração partido que eu digo a vocês. Paulo disse que se perde tudo para alcançar a todos, para o quê? Para que todos se convertessem. Porque precisamos entender que esse Deus de amor, ele também é justiça. E a gente precisa anunciar, ó, Deus te ama, Deus ama você, mas você precisa sair desse lugar de pecado. Deus ama você, mas você precisa largar e deixar a sua vida pecaminosa. Deus ama você e tem algo novo para você, tem uma vida eterna para você, tem um galardão para você, mas você precisa deixar essa vida. Não tem como a gente não falar do Evangelho se a gente não confrontar, sabe? Quando a gente entra e sai de um culto, sabe? E não consegue ser confrontado pelo Espírito Santo, sabe? Não sai constrangido pelo Espírito Santo. Quando a gente só tem palavras afáveis, amáveis, é tudo muito lindo, é flores, sabe? Jesus é amor. Isso o mundo também está pregando. O mundo também está pregando esse Deus de amor. Jesus ama, Deus vai amar todo mundo. Deus bota tudo num bolo só e Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo, deu a vida, sabe? Deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele precisa crer. E quem crê, ele é confrontado pelo Espírito Santo. Ele tem o entendimento da sua natureza pecaminosa. Ele procura o arrependimento e ele procura deixar os seus maus caminhos. Aí sim é um anúncio de evangelho. Não adianta só dizer que Cristo vive. A gente precisa anunciar a morte. Cristo morreu, foi por você, por você, por você, foi por mim. Eu preciso dizer, foi pelo meu pecado que ele foi colocado lá naquela cruz. Cada chibatada, cada açoite daquele era para ser em mim. Era para eu estar pregado lá naquela cruz. Era eu para descer as sepulturas. Mas ele, por amor, ele fez por todos. Mas nem todos vão ter acesso a ele. Porque vão rejeitar. Não é porque ele vai fechar a porta para uns e para outros. Não é questão de eleição. Deus vai aceitar uns e vai deixar outros. Não. É a questão que a própria palavra diz que rejeitaram. Eu vim para os meus, mas esses me rejeitaram. Muitos rejeitam a palavra do Evangelho. E esses que rejeitam não vão ter acesso. Precisamos anunciar, precisamos dizer isso. Esse Evangelho que é anunciado às ruas, até o mundo, o ímpio tem pregado. Eu digo muito isso. Cristo ainda está como advogado, advogando por nós ao lado de Deus.
Mas quando ele vir, aí ele vai anunciar a segunda vinda. É isso que ele tem que anunciar. Jesus está voltando. E quando ele vir, ele não vem mais como advogado. A patente dele vai subir e ele vem como justo juiz para decretar a sentença na vida de cada um. Conforme, não porque ele achou que ele, mas conforme a vida de cada um. A escolha de cada um. Então precisamos anunciar isso. Sabe? Então pare de anunciar um Cristo só pela metade. Um Cristo só de amor, sem trazer o arrependimento, sem trazer toda uma escritura da Bíblia que fala e relata sobre Jesus. Amém? Para a gente terminar, eu queria deixar esse versículo para vocês, que está lá em Romanos capítulo 10. Se vocês puderem ler Romanos de 1, vamos botar até o 10, que ali ele fala sobre... É um livro de ensinamento, de doutrina, e do capítulo 1 até o 8, mas eu vou querer até para ler até o 10, ele traz a nossa consciência pecaminosa e nos apresenta um caminho para a salvação. Amém? Amém. Em Romanos 10, do 14 ao 16, diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés. Aí eu vou virar para vocês. Quão formosos são os pés de vocês. A palavra diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, dos que anunciam as boas novas do Evangelho. Amém? Mas nem todos obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Pode ser que a gente saia, tenha semeado muito, jogado e lançado semente. Eu não sei, é por isso que Isaías disse: quem creu em nossa pregação? Quem foi que recebeu essa mensagem? Eu não sei, mas Cristo sabe. Porque a palavra também tem uma questão que diz assim: uns semeiam e outros colhem. Pode ser que a tua palavra, você deve sair ali triste, mas rapaz, eu falei ali poderosamente para aquela pessoa, mas ela não se converteu, não aceitou ali. Mas aquela palavra foi semeada e ali vai sendo gerada, sabe? E vai chegar um momento que ela vai às vezes para outra igreja, às vezes outra pessoa chega, quando chegar ela vai estar quebrantada pela palavra, pela semente que foi lançada. Então, lancem a semente, porque a palavra, como a gente leu agora, como ouvirão se não tem quem pregue? Precisamos pregar, precisamos anunciar. Amém? Louvado seja Deus, que a gente possa ter esse entendimento. Chamar a irmã Marlene para encerrar o culto. Quer que eu ensine? Eu queria que a igreja ficasse de pé, em reverência à palavra do Senhor que foi anunciada, e eu vou fazer a oração no encerramento. Amém? Que essa palavra seja semeada nos corações, em vossos corações, e que elas possam ser multiplicadas. Multipliquem essa semente. Semeiem essa semente que foi lançada, primeiramente no meu coração, no coração de vocês. Semeiem no coração de outros. Convide outros. Quartas-feiras, que Leila está aqui com as irmãs, para fazer o ID, para lançar a semente. O reino. Anunciamos o que? O reino. Reino só fica ali? Não. Reino precisa crescer e se expandir. E a gente precisa alcançar e se expandir o reino do Senhor. Amém? Amém. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor. Primeiramente para te agradecer, Senhor, pela essa palavra, Senhor, que o Senhor plantou em nossos corações. Amém. Que essa palavra, Senhor, seja avivada em cada momento, em cada respirar nosso, Senhor. Para que possamos ter a consciência que fomos chamados para um propósito, fomos chamados para ser sal e luz, fomos chamados para fazer o teu ID, Senhor. Chamados para pregar as boas novas do Evangelho. Oh, Jesus, sabemos que o Senhor já está à porta, Senhor. Estamos aqui ansiando pela tua
volta, Senhor. Mas para isso, Senhor, precisamos anunciar, precisamos sair das quatro paredes, precisamos que todo mundo ouça a tua palavra para que o Senhor venha, Senhor. Ô Jesus, que este culto possa, Senhor, ser aqui, Senhor, multiplicado, Senhor, porque vamos continuar levando essa mensagem. Ô Jesus, nós queremos te agradecer pelo culto de hoje, Amém. por todos aqui que estão presentes, por cada família aqui representada, Senhor, pelas pessoas que vão ouvir, Senhor, essa mensagem pelas redes sociais, Senhor, que essa mensagem possa ser proclamada, Senhor, possa ser anunciada aos quatro cantos da terra, Senhor. Ô Jesus, que este culto aqui, culto de doutrina, Senhor, possa crescer cada dia mais, que os irmãos possam ter amor pela tua palavra, deleite, Senhor, na tua palavra, Senhor. Ô Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por todas as feitas, por todas as coisas que o Senhor fez, sabendo que sairemos daqui transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Assim oramos, já agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos ir, irmãos. O pastor, deixa eu só anunciar.